eu citei a questão, né, da Guanabara Mística, do fato que o Rio de Janeiro é a alma do Brasil, e eu acho que é realmente a alma do Brasil. A consciência nacional brasileira se fez no Rio de Janeiro. Então, tanto a cidade quanto o estado são importantes demais, eles são meio que a representação da essência do Brasil, e a gente sente que se o Rio de Janeiro não está bem, é um sinal de que o Brasil não está bem. E nós vimos uma sucessão de governadores do Rio, e todos esses governadores acabaram muito mal. Inclusive o Witzel, que era um bolsonarista, que vinha também com uma proposta de segurança, eu lembro que ele usava aquele slogan que ele ia atirar, mas só na cabecinha, blá, 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 e não fez nada, e terminou de um jeito vexatório. Então, uma pergunta, assim, pra você especular mesmo, como é que resolve o problema? Como é que a gente pensa o caso do Rio de Janeiro? Porque ninguém conseguiu fazer, e aí? Ô, professor, essa é a pergunta de $1 milhão, de né? Dólares, claro. De $1 milhão, né? Como é que a gente resolve efetivamente o Rio de Janeiro, dado todo o histórico que o Rio de Janeiro tem de políticos presos, de políticos caçados, de governadores presos, né? Como é que a gente resolve esse histórico? Como é que a gente resolve o problema, dado o histórico que nós temos? Bom, primeiro, eu acho que o primeiro passo de tudo é a gente convencer a população de que há uma solução, de que há um caminho, de que há um projeto consistente e verdadeiro para o Rio de Janeiro. Acho que esse é o passo principal. Sempre quando tem eleição no Rio de Janeiro, chega a ser uma coisa triste, assim. Primeiro que muita gente não vai votar. A praia lotada, sempre que é um domingo, sem as pessoas não vão votar. E as pessoas falam, cara, não tem quem votar, não vai fazer diferença nenhuma em quem eu vou lá votar. No Rio tem uma abstenção maior do que no resto do Brasil? Você acredita que tenha aí? Eu não tenho esse número exato, mas eu acho que se a gente puxar... É visível, muito visível. É muito visível. Muita gente não tá nem aí. Não vai. Basta você ver a praia como é que fica numa eleição no Rio de Janeiro. Enfim, fica lotado. Enfim, o trânsito de pessoas para a Zona Sul, para a Barra, né, onde são as principais praias, é enorme. Então, assim, as pessoas não estão indo votar. E isso se dá muito pelo histórico do Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas olham. E engraçado, porque você citou o Witzel, até houve um movimento pró-Witzel, né? Óbvio que tinha uma onda bolsonarista muito grande. A gente estava falando de 2018, né? Muita gente surfou essa onda bolsonarista. Mas as pessoas foram justamente porque ele veio com um discurso muito duro de segurança pública, e a sede das pessoas do Rio de Janeiro é segurança pública. Então, a gente começa apresentando para as pessoas uma proposta clara, objetiva e palpável. A gente consegue cumprir. Até no meu discurso eu falei, eu seria muito leviano e mentiroso se eu falasse assim, pessoal, a gente vai assumir dia 1º de janeiro no Rio de Janeiro e em março vai estar uma delícia. Não vai porque o problema é muito profundo, e esse é um passo muito maduro, dizer, pessoal, não vamos resolver de um dia para o outro, a gente vai resolver, a gente vai entregar, a gente tem entrega para fazer, mas não é de um dia para o outro. Então convencer as pessoas é o passo 1. O passo 2 é como é que a gente vai articular isso com a Alerj. Então, essa é uma belíssima pergunta. Porque a Alerj destruiu o governo Witzel, fora os problemas que ele tinha. Exatamente. O Witzel, ele se coloca, né, ele tem ido alguns podcasts, etc. Ele, inclusive, diz que é pré-candidato a governador também, mas ele se coloca como uma vítima do sistema. Óbvio que, assim, a gente não pode esquecer que na pandemia ele prometeu abrir o hospital de campanha, não abriu, né, teve dinheiro colocado em hospital de campanha para o hospital que nunca abriu, mas, enfim, a Alerj derrubou o governador. Foi exatamente isso, a Alerj derrubou um governador do Rio de Janeiro. Então, essa é a força da Alerj. Como é que a gente articula com a Alerj, mantendo aquilo que a gente acredita como princípio e que eu não negocio, por exemplo? Vou te dar um exemplo, professor. Se eventualmente eu for governador do estado do Rio de Janeiro, cada secretaria terá um corregedor. Esse corregedor responderá diretamente a mim. Ele não é o secretário, ele é o corregedor. Então o secretário vai montar o plano para a secretaria de acordo com aquilo que a gente acredita, né, daquilo que a gente pensa para o livro amarelo, que os nossos estudiosos pensam, que a gente acredita para o Rio de Janeiro. Não sai R$1 dessa secretaria sem esse corregedor aprovar. Então cada secretaria terá o seu corregedor interno, pessoas da minha mais estrita confiança. Não sai R$1. Será que a Alerj topa isso, por exemplo? Olha, eu diria que não, hein? Pois é, então, como é que a gente articula com a Alerj para apresentar, olha, eu tenho uma solução para o Rio de Janeiro, eu preciso que a Alerj caminhe do meu lado. Então a gente tem um trabalho, que eu até digo isso para a militância, maior talvez do que a eleição para governo do estado, é a gente conseguir fazer um número bastante expressivo de deputados. Esse é um ponto fundamental para a gente conseguir estabelecer e fazer funcionar o nosso plano de governo. E se eu ganhar a eleição, mas eu não tinha... Você lembra quantos deputados o Witzel tinha na base dele no início? Eu realmente não faço ideia. Dois. Apenas dois. Era bem pouco. Apenas 2 deputados. Era muito pouco. Era bem pouco. E esses dois saíram da base depois? Eles saíram muito pouco depois. O Witzel teve um rompimento com o Bolsonaro, né, ali já muito no começo do governo, né, e aí foi difícil para ele levar, né, ele recebeu o voto bolsonarista, né, então a própria população começou, e teve algumas cenas muito ruins dele, né, não sei se você vai lembrar de um caso de um sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, um policial militar do BOPE, né, ele neutralizou o sequestrador, e o Witzel pousa um helicóptero na na ponte Rio-Niterói e sai comemorando como se fosse um gol a morte desse... Lembro Você lembra dessa cena? Vagamente. Constrangedora. E aí... Ele sai comemorando, óbvio, todo mundo que estava ali certamente celebrou o fato de nenhuma vítima, nenhum refém ter sido ferido, mas também ninguém precisa celebrar e nem deve se celebrar a morte de uma pessoa, quem quer que ela seja, entendeu?
Óbvio, quando essa pessoa escolheu agredir a lei e ela não se rendeu às orientações do policial, ela está submetida a ser neutralizada e faz parte do jogo. E eu acho que o jogo tem que ser esse mesmo. Mas o governador do estado, na posição de governador do estado, descer de um helicóptero, sabe, comemorar a morte de uma pessoa, a mãe do jovem estava próxima, assim, uma cena deprimente, assim, deprimente. Aí ele acabou caindo. Então, o passo 2 é como é que a gente vai articular isso com o Alerj. E eu acredito que apresentando um plano e confiando que os deputados querem, assim como eu, um Rio de Janeiro bom, porque todo mundo se beneficia dele, na vivência e na política, eu acho que a gente vai ter que sentar, falar e articular, obviamente, dentro daquilo que a gente acredita para o Rio de Janeiro, colocando as condições que são inegociáveis para nós. E aí apresentar um plano que, para mim, ele caminha em 2 frentes principais, que é segurança e educação. E não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, mestre. Não tem como. A mão de obra hoje pro crime organizado ela é praticamente infinita no Rio de Janeiro. É infinita, eu tô sendo aqui, obviamente, né, fazendo um exagero aqui, uma hipérbole, mas ela não é... a quantidade de jovens tentando ingressar no crime organizado é gigantesca, tem fila de espera. Então eu preciso atacar a segurança, nem tudo em segurança se resolve na ponta do fuzil. A gente vai ter a ponta do fuzil naquela área que é importante, especialmente naquelas que são de acesso para o Rio de Janeiro, e a gente vai caminhar muito forte a educação também.